Olá, meus queridos irmãos, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Espero que todos estejam bem, que todos estejam se cuidando, que aqueles que estavam enfermos estejam recuperados, em nome de Jesus. Quero convidar você nesse momento inicial do nosso culto solene de louvor e adoração ao nosso Deus, a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Maravilhoso Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, Jesus. Queremos te agradecer por esse momento especial de estarmos aqui, reunidos para bendizer o teu santo nome. Que o Senhor nesta noite receba o nosso louvor, toda a nossa adoração seja direcionada a ti, Senhor, para a glória do teu santo nome, para a exaltação do teu santo nome. Fala aos nossos corações, que em todos os momentos o desejo do nosso coração seja se alegrar e te adorar na beleza da tua santidade. Se faz presente, Senhor, de forma intensa em nossas vidas. Nós te agradecemos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, quero convidá-lo para abrir a sua Bíblia, para fazermos a leitura bíblica, a leitura da Palavra de Deus como nossa leitura devocional nesta noite, no Salmo de número 91. Eu queria apenas que você acompanhasse a leitura e depois você fizesse uma leitura mais tranquila, mais pausada na sua casa, meditasse. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo de número 91, que tem como título Sob a Sombra do Altíssimo. Diz assim a palavra do Senhor: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Palavra do Senhor. Nós o invocaremos e ele responderá na nossa angústia. Ele estará conosco e nos livrará e nos glorificará para a exaltação do seu santo nome. O nosso Deus continuará em todos os momentos cuidando das nossas vidas, cuidando da minha vida, cuidando da sua vida, meu irmão e minha irmã, para que em todos os momentos o nome dele seja glorificado. Quero convidar você nesse momento a dedicarmos esse período de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos juntos, com alegria, louvar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é amoroso e Ele é o nosso Senhor. E a Ele queremos cantar com alegria e gratidão neste novo dia. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o povo
escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, Tudo que eu falar, faz-me refletir. a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim. Reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar, Senhor, Com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Reina, Senhor. Venha ao teu reino e seja feita a tua vontade. Vem, Senhor, e reina sobre nós com a tua soberania, com a tua santidade, com a tua bondade, com a tua fidelidade. O nosso coração, a nossa alma e a nossa voz quer dizer para o Senhor palavras que só o Senhor merece ouvir. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo o que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar
Eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Bom, queridos, nós estamos de volta depois do nosso momento de louvor e adoração. Nesse dia, eu gostaria de compartilhar com você um momento de meditação e reflexão da palavra do Senhor, mas essa noite não sou eu que vou fazer isso. Eu vou compartilhar com vocês um momento de ministração da palavra do meu amigo reverendo José Drailton, lá da IPI de Cuiabá, no Mato Grosso. E a gente vai compartilhar com os irmãos uma das mensagens que ele pregou lá em sua igreja. Que você esteja atento à palavra do Senhor, que esta palavra seja para edificar a sua vida, fortalecer a nossa igreja, que possamos continuar firmes nas promessas do Senhor. Jesus está conosco, Ele nos ajudará, Ele será glorificado neste lugar, nas nossas vidas, em todos os momentos. Vamos então ouvir a palavra de Deus. Primeiro Timóteo, capítulo 4, os versos de 6 a 8.
Diz assim a palavra do Senhor: quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Palavra do Senhor, amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, guia o meu coração, guia a minha mente, guia os meus lábios e ministra aos nossos corações nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Uma vida que vale a pena. Quero falar com você sobre isso. Uma vida que de fato vale a pena viver, que de fato vale a pena ser vivida. Para os pensadores antigos, alguns filósofos gregos, a felicidade estava arraigada, intrinsecamente relacionada com a virtude. Aquele que era virtuoso, portanto, era o homem feliz, o homem virtuoso, aquele que vive na prática do bem, da verdade, da justiça, que tem domínio de si, que vive, como disse Aristóteles, o justo meio, o equilíbrio. A concepção de felicidade de alguns filósofos gregos era essa: o homem que faz bom uso da razão, que faz gestão das suas emoções, dos seus impulsos, dos seus apetites. Enfim, o homem feliz, na concepção de muitos pensadores, era o homem virtuoso. Mas se percebe que esse homem virtuoso é o homem também que manifesta angústias. E, portanto, como se entender esse homem feliz com esse perfil, se ainda revela angústias? Como se perceber? Alguns pensam a felicidade como um estado de satisfação plena, e ausência de angústia, e ausência de dor. E se nós pensarmos a vida feliz, a felicidade, desse modo, como estado de satisfação plena e ausência de angústia e ausência de dor, certamente impossível ser feliz nesse mundo. E dizemos isso porque foi o mestre dos mestres mesmo quem disse: no mundo tereis aflições. Fazendo-nos entender que viver essa vida e passar por aqui, que o nosso tempo aqui, seria tempo em que teríamos experiências difíceis também na nossa caminhada, que o nosso viver, desde o pecado de Adão, jamais seria de plenitude, de ausência de angústia, de dor e de dificuldades. Mas também a vida não seria o viver constantemente de angústia, de dor e de dificuldade, para que essa fosse a tônica da nossa vida. Mas era preciso então entender que a felicidade não é esse estado de satisfação plena, perene e imutável. Felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes, disse um escritor e um poeta goiano chamado Odair José. Quem conheceu? Felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes. Quem conheceu? Tenha medo de revelar a sua idade, não. É nós aqui, aí nessa idade. É, menina, é isso aí. Eu sei que a galera aí mais nova que a gente não vai lembrar, mas ele cantava isso: felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes. Não concordo 100% com a sua fala, mas posso entender o que ele está dizendo exatamente nesse contexto de que a felicidade, enquanto esse estado de plenitude e de satisfação plena e ausência de angústia e ausência de dor, é impossível nessa vida. Mas também o que é que a gente pode dizer, o que falei anteriormente, tem instantes na nossa vida que nós gostaríamos de eternizar, não é? Tem instantes na nossa vida que valem por si mesmo,
que vale sem precisar de qualquer acréscimo, porque o instante é prazeroso, é satisfatório, traz uma sensação agradável que nós gostaríamos de eternizar aquele instante. E ao fazer isso, e ao falar dessa forma, certamente você já pensou em alguns instantes. Aqueles instantes que você gostaria que eles não passassem, que eles permanecessem, que eles durassem para sempre. Sim, eu vivi alguns desses instantes. Sabe, aquela nota 10 que eu tirei em física, que eu era péssimo em física, quando eu vi minha nota, e a nota era 10, yes! Eu não queria que passasse o prazer e fiquei olhando para aquela nota o tempo todo. Aquele 7,5 que eu tirei em hermenêutica, yes! Foi uma alegria ainda maior do que os 10. Aí você fala, como assim? Pois bem, porque o 10 que eu tirei em física, muitos outros amigos tiraram 10, mas o 7,5 que eu tirei em hermenêutica foi a maior nota da sala, e a galera, os nossos amigos tiraram 3, 2,5, 4, então você já sabe que a questão não é tirar uma nota grande, é quando a sua nota é maior do que a de todo mundo. Não pense que só eu que penso assim, você já pensou ou não? Pensamos. Se todo mundo tirou 10, o 10 não tem nenhuma? O 10 não tem nenhuma? Agora, se todo mundo tirou 2, 3, 4 e você tirou 7,5, qual é a sua sensação? Yes! Valeu mais que 10. Eu não queria que passasse esse tempo quando o professor falou que eu tinha entendido o assunto. E eu fiquei ali em estado de graça. Não queria que passasse. Os dias da minha formatura em teologia e ordenação, mas que dias especiais, eu não queria que passasse aquela sensação do sonho que estava se realizando. A noite do meu casamento, quando eu olhei para ela, oh, aleluia. Eu não queria que passasse aquela noite especial, noite do nosso casamento. Eu trouxe fortemente a memória. Oh, aleluia. Não queria que passasse, gostaria que aquela noite se eternizasse. Instante agradável, prazeroso. O dia que terminamos de pagar esse templo. Choramos de alegria, foi ou não foi? Choramos de alegria. Eu tive mais alegria, a sensação de que quando a gente terminou de pagar a nossa casa, que era paralelo. Eu não queria que passasse aquele instante, gostaria que ele se eternizasse. O lançamento do meu livro, sonho realizado, que noite especial, gostaria que não passasse aquele momento. A semana retrasada, vocês fizeram aqui uma homenagem pelos meus 18 anos de ministério. Que noite, nem sei descrever. Gostaria também que ela se eternizasse, momentos felizes. E a primeira vez que nós passamos 6 dias no resort, eu não sabia que tinha lugar daquele jeito. E portanto, eu, a Sara e a Ávila ficamos 6 dias no resort. Eu fiquei pensando comigo, Senhor, olha, o céu deve ser para além daquilo que eu pensei, porque esse lugar aqui é tão bom, e a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram daquilo que Deus tem preparado para nós. Então o céu é extraordinariamente melhor do que eu pensei. Foi aquele momento, não queria que passasse. E o que falar daqueles encontros e eventos que nós tivemos com aqueles amigos do coração? Amigos que você se encontre, aquele encontro de compartilhar, de tomar um café, de abrir o coração, de encorajar, de consolar, de compartilhar as bênçãos, ou simplesmente de celebrar o momento. São encontros que valem por si mesmo e que nós gostaríamos de eternizar esse encontro. Mas o que acontece? Eles passam todos os momentos e todos os instantes, e eu poderia falar para você e fazer aqui uma relação de muitas experiências desagradáveis que eu tive, de muitas experiências angustiantes, humilhantes que também tive, de muitas experiências em que me senti impotente, fraco, limitado, de muitas experiências que tive vergonha das minhas escolhas, decisões e atitudes, das minhas frustrações e limitações, momentos que eu não gostaria de tê-los vivido. Momentos que eu gostaria que eles não tivessem feito parte da minha vida. Momentos que eu não gosto nem de lembrar. Embora é pedagógico lembrar. Porque gosto de dizer que os inteligentes aprendem com seus próprios erros. Os sábios aprendem com os erros dos outros. Somente os tolos que nunca aprendem. E nós não somos tolos. Porque nós somos filhos do Pai de toda sabedoria. Poxa vida.
Amém. Nós somos filhos do Pai de toda a sabedoria. Então a vida é essa realidade. Então se a vida é essa realidade de prazer que gostaríamos de eternizar, e a vida é essa realidade de momentos que jamais gostaríamos de ter pensado e nem gostaríamos de lembrar, então é possível ser feliz, é possível viver uma vida que vale a pena, sim. É possível ser feliz e é possível vivermos uma vida que vale a pena dentro desse contexto da realidade da vida, de momentos de prazeres e angústias. E o apóstolo Paulo, precioso homem de Deus, com a sua vida e de um modo especial com a síntese que poderíamos chamar de sua vida, a declaração que ele fez no texto que lemos, ele nos ensina a viver uma vida que de fato vale a pena, a despeito de todo o contexto que eu acabei de descrever. Foi mesmo ele, o apóstolo Paulo, quem disse aos Filipenses capítulo 4, os versos de 10 a 13, olha o que ele diz: aprendi, então a gente aprende a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo compreendeu que a vida é essa realidade e que, portanto, ele precisou aprender a viver uma vida que valesse a pena no contexto dessa realidade de ser honrado e ser humilhado, de fartura e de escassez, de ter em abundância e às vezes de não ter. E a despeito dessas circunstâncias é preciso a gente aprender que é possível viver uma vida que vale a pena. Ele nos ensina nesse texto, eu quero ressaltar com você aquilo que ele revela, que eu pude perceber, creio à luz da sua palavra, o que significa uma vida que vale a pena. Em primeiro lugar, uma vida que vale a pena viver, é uma vida consciente da nossa transitoriedade. Você pode repetir? É isso, uma vida que vale a pena ser vivida, é uma vida consciente da nossa transitoriedade. O apóstolo Paulo diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida está chegando. E o tempo da minha partida é chegado. E ele, quando falou isso, falou já em idade muito avançada. E o apóstolo Paulo então tem essa percepção de que o tempo da sua partida está chegando, e ele entende que essa vida, que esse nosso viver aqui, ele é transitório, ele é passageiro, ele tem um início e tem um fim. Nós não viveremos essa vida aqui, nessa realidade, para sempre. Nem eu, nem você, nenhum de nós viveremos aqui para todo sempre. E o apóstolo Paulo entendeu essa verdade, entendeu que o tempo da sua partida estava chegando. Mas sabe o que me chama a atenção? O apóstolo Paulo aqui não usa a expressão o tempo da minha morte está chegando. Ele usa a expressão o tempo da minha partida. E eu acho sensacional essa expressão, porque quando alguém fala o tempo da minha partida está chegando, trata-se de alguém que sabe onde está, mas também trata-se de alguém que sabe para onde vai. O que fazia o apóstolo Paulo falar com serenidade nesse momento era essa compreensão da sua transitoriedade, que a sua vida aqui era passagem, que a sua vida aqui não tinha permanência contínua, que a sua vida aqui era um instante, que ele era de passageiro, transeunte, estava atravessando um período que foi estabelecido pelo Senhor da vida aqui, e então ele percebia onde ele estava. Mas ele tinha uma perspectiva de para onde ele estava indo, do destino, da direção. Então ele não estava morrendo, ele estava partindo, ele estava seguindo uma viagem, e ele já sabia qual o destino, e ele sabia quem estaria lá para lhe encontrar, e isso trazia então quietude, contentamento, calmaria, paz ao seu coração.
nós nos afligimos muito, e uma das coisas que mais nos aflige é o medo da morte. E aí, em função dessa falta de compreensão, ou muitas vezes não compreender ou não querer aceitar, que nós estamos aqui todos de passagem, isso ao invés de nos ajudar, traz angústia, inquietação, tristeza, ansiedade, e nos fragiliza e nos torna infelizes no tempo que somos chamados a viver aqui da melhor maneira possível. Então a vida que vale a pena ser vivida, é a vida com essa consciência de que nós temos um tempo a passar aqui, né? Mas ao mesmo tempo, se nós temos esse tempo a passar aqui, não vamos viver aqui para sempre, é preciso entender que essa vida é dádiva de Deus, e nós precisamos fazer valer a pena a nossa vida, enquanto a vivemos aqui, vivendo-a intensamente, nessa consciência de que somos transitórios, mas se o Senhor nos concedeu a vida, devemos celebrar e viver os momentos que o Senhor nos proporciona de prazer, de acordo com a sua palavra, e devemos permanecer firmes diante dos momentos que o Senhor nos permite passar por adversidades, lutas, provações e contratempo, porque é assim que é a vida, assim que é a vida. Foi o poeta Almir Sater, e muitos de vocês conhecem, quem disse: siga em frente, siga em frente. Ele diz, na música Siga em Frente, todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e no outro vai embora. Não é assim? Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e um dia a gente vai embora. Isso é para mim, é para você, é para todas as pessoas. O apóstolo Paulo fala com muita tranquilidade sobre o tempo da sua partida, e sentindo que o seu tempo estava findando, porque ele tinha esse entendimento. Eu sei que estou aqui de passagem, e eu sei para onde vou. Quando ele escreve aos Filipenses, ele diz: aprendi a viver contente. Sabendo dessa realidade, contentamento. O testemunho bíblico vai deixar claro para nós a realidade do que é a nossa vida aqui. E são pessoas que viveram experiências extraordinárias, grandes homens, e eles entenderam com clareza essa verdade. Um dos maiores líderes de todos os tempos, Moisés, no Salmo 90, verso 12, disse: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Ele entendeu que os nossos dias tinham limites, e que ele orava para que ele aprendesse a contar os dias, para viver cada um dos seus dias com sabedoria, sem perder tempo, sem deixar que a sua vida se esvaísse sem valer a pena. Tiago, irmão do Senhor, escreve também dizendo: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Tiago dizendo: a nossa vida é assim, aparece por um período e logo se dissipa. Foi Jó, o homem que enfrentou as maiores agruras, dores e dificuldades da vida, conhecido como mais paciente, porque sofreu e permaneceu, quem disse: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como uma flor e murcha, foge como uma sombra e não permanece. Jó entendeu essa realidade da vulnerabilidade e da finitude humana. Salomão, considerado o homem mais sábio de todos os tempos, disse: tudo é vaidade e correr atrás do vento. Eu já preguei para vocês, foi Salomão mesmo quem disse que ele fez tudo aquilo que a alma dele desejou fazer. Lembra disso? Fez grandes construções, escreveu músicas, poemas, arte, enfim. Salomão fez coisas extraordinárias, viveu as experiências que os homens poderiam viver, dos prazeres do vinho, das carnes, das mulheres que estavam no contexto do seu palácio, enfim, aquilo que um homem, um ser humano pensa como algo prazeroso. Salomão viveu e disse que em nada privou a alma dele de prazeres. Mas chega ao final da sua vida com esse entendimento: tudo é correr atrás do vento, tudo é passageiro, tudo é vaidade, nada é permanente, exceto que nós devemos temer ao Senhor e a sua palavra, porque Ele
é o único que permanece para sempre. E, portanto, o que Paulo ensina para nós é que para fazer uma vida ou viver uma vida que vale a pena, nós precisamos ter essa consciência da nossa transitoriedade. Segundo lugar, uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida dedicada ao que de fato vale a pena. Você pode dizer isso? Sim, uma vida que de fato vale a pena ser vivida é uma vida dedicada ao que de fato vale a pena. Quando o apóstolo Paulo chega a esse momento no crepúsculo da sua vida, então ele diz: combati o bom combate. Ele não está dizendo assim que combateu qualquer combate. Ele não está dizendo que combateu algum combate. Ele não está se referindo que estava lutando por qualquer causa. Ele deixa claro que ele combateu o que ele entendeu ser o bom combate. Que ele investiu a vida dele numa causa que de fato valeu a pena ter investido. E eu fiquei pensando que existem combates, irmãos e irmãs amadas, que não valem a pena nós combatermos. Sabe aqueles combates que se nós ganharmos ou perdermos não terá significado nenhum. Não terá importância nenhuma. Não acrescentará nada à nossa vida, nem à vida de ninguém. Ou mudará muito pouco diante da grande luta e batalha que temos que travar. Então, para a nossa vida valer a pena, nós precisamos refletir se estamos dedicando a nossa vida, o nosso tempo, os nossos dons, o nosso talento naquilo que de fato vale a pena. Se ao chegar o findar da nossa vida, como foi o caso do apóstolo Paulo, teremos no nosso coração essa quietude, essa paz, essa serenidade, essa convicção de que os dias que nos deu o Senhor, nós dedicamos ao que de fato vale a pena. Ou se nós deixamos passar as oportunidades com sutilezas, futilidades, com coisas que não vão acrescentar nada. Não faz nenhuma diferença na sua vida, no seu casamento, na sua família, na sua igreja, no mundo. E que se chegar no final e você se apresentar diante do Senhor, o Senhor perguntar o que é que você fez, você vai ficar com a cabeça baixa, ou eu e nós podemos chegar com aquele sentimento que não dedicamos a nossa vida naquilo que de fato vale a pena. Não combatemos o combate que deveríamos ter combatido. Não investimos o nosso tempo, os nossos dons, talentos, habilidades, a nossa vida no que de fato tinha valor. E aí por que muitas vezes algumas pessoas envelhecem e chegam na velhice, revelam a tristeza, uma angústia, porque reflete a sua história e percebe que os dias passaram e a vida passou e não investiu a vida em algo que deveria investir, que de fato valia a pena. E aqui me permita contar a experiência do meu amado pai. O meu pai, eu percebi viver essa experiência. Amo meu pai, tenho forte memória do meu pai. Gostaria de ter vivido mais com ele, ter experimentado mais do meu pai. Mas eu pude ver o meu pai, que viveu uma vida, já está com o Senhor porque ele entregou a vida dele a Cristo. Fiquei sabendo isso breve. Mas viveu uma vida desvairada. Viveu uma vida desvairada. E aí quando eu ia visitar o meu pai em Recife, eu via o meu pai encolhido, totalmente diferente daquele que eu conhecia, e minha mãe dizia que não eram poucas as vezes que via o meu pai chorando no canto, e meu pai incentivava, que está chorando, né? Ele não falava o que era, mas por que meu pai chorava muito? E algumas vezes ele falava: eu não fiquei com meus filhos o tempo que eu deveria ficar, eu não fiquei com a minha família o tempo que eu deveria ficar, eu não vivi o que eu deveria viver, eu não investi no que eu deveria investir. E então meu pai
com essas lembranças, reclamava para minha mãe incentivava, encorajava, mas acredite, meu pai terminou morrendo com angústia por esse sentimento, muito mais do que por outra razão. Porque percebeu que estava vivendo uma vida e tinha investido a vida dele naquilo que não valeu a pena. Meus amados irmãos, uma vida que de fato vale a pena ser vivida, é uma vida dedicada ao que de fato vale a pena. Se essa palavra vem para mim, para você, para nós, e aqui, tantos jovens, eu fico alegre porque as meninas mais experientes que tem são meninas de Jesus, as meninas de cabelo branco, né? E que entregaram suas vidas a Cristo há tanto tempo, e que já deram frutos tão bonitos, e que investiram, e eu tenho certeza que essas meninas que estão aqui com os cabelos mais brancos, chegam aqui não com senso de satisfação plena de quem não errou, mas com a consciência de que investiram suas vidas no que de fato valeu a pena. A Gemima, Dona Lia, tem mais aqui das anciãs, das que me ouvem em casa. E qual é a reflexão para mim e para vocês jovens? Gostou dessa? Para mim e para vocês jovens, é que a gente reflita a nossa vida, que a gente reflita como a gente está vivendo, e que a gente reflita onde nós estamos investindo a nossa vida, para não chegarmos a um momento da nossa vida e ficar com sentimento de arrependimento por ter perdido tanto tempo naquilo que não valeu a pena. Então, essa é a palavra, nós aprendemos com o apóstolo Paulo, uma vida que de fato vale a pena, uma vida feliz, essa vida dedicada ao que de fato vale a pena. Roberto Sinachik, psiquiatra brasileiro, acho que ele que escreveu aquele livro Pai Pobre, Pai Rico, já ouviu falar? Ele disse, quando você tem a consciência de que através do seu trabalho, você está realizando sua missão, você desenvolve uma força extra capaz de levá-la ao cume da montanha mais alta do planeta. Infelizmente, muita gente se perde nesta viagem e distorce o sentido de sua existência pensando que acumular bens materiais é o objetivo da vida. E quando chega no final do caminho, percebe que só vai poder levar daqui o bem que fez as pessoas. Só vai poder levar daqui o bem que fez as pessoas. Nunca esqueço de uma pregação que o pastor Marcelo Gomes fez aqui, quando falando daquele contexto do que poderia ser galardão, falou de que muito que a gente poderia perceber esse sentido de galardão, teria sido as pessoas que quando nós chegarmos lá nos céus, percebemos que elas chegaram lá, porque a nossa vida foi útil na vida delas. Vão nos dar um abraço porque contribuímos para que elas vivessem melhor, para que elas vivessem bem, para que elas superassem as dores e as agruras dessa vida e sobretudo, para que elas tivessem chegado lá nos céus. Aristóteles então entendeu bem nesse sentido quando ele diz que uma vida feliz é uma vida vivida para o outro. E foi Clóvis de Barro, filósofo brasileiro, quem disse que Jesus nos ensinou o filé mignon da vida. E o filé mignon da vida é a vida que é vivida para o outro, pois ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E portanto essa é a síntese de uma vida que vale a pena, é uma vida dedicada ao que vale a pena. Terceiro, uma vida que vale a pena é uma vida com senso de missão cumprida. Podemos repetir? Uma vida... O apóstolo Paulo diz, acabei a carreira. Olha só, acabei a carreira, concluí a tarefa, cumpri a missão. Que sentimento de satisfação de alguém que começou, que fez o percurso e foi até o fim da missão que ele havia recebido, sem desistir, e muito mais do que isso, colocando cada vez mais intensa à disposição da sua missão, a sua vida. Nós poderíamos pensar que o apóstolo Paulo começou empolgado a sua caminhada, dedicou-se à missão, e depois ele foi desanimando, ele foi parando, e ele foi deixando de servir ao mestre. Não!
Se nós olharmos a vida do apóstolo Paulo, vamos perceber que da hora em que ele foi chamado por Cristo, confessou Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, entendeu o sentido da sua vida, daquele momento até o último momento da sua vida, ele esteve entregue à missão que ele recebeu. Ao ponto dele estar dizendo que a sua vida está sendo derramada como libação, como se sendo uma oferta. Até a morte dele, a sua morte, aquele momento que haveria de chegar, seria como oferta, como uma entrega ao Senhor. E portanto, como é que eu posso viver uma vida que vale a pena a despeito de todas as dificuldades que eu possa viver? É essa vida que eu tenho comigo um profundo senso de que estou vivendo a missão que eu fui chamado a viver, e não só isso, que estou cumprindo a missão do Senhor. O apóstolo Paulo, quando fala essa expressão, nos traz a expressão também do Senhor Jesus, quando depois de passar o desafio da cruz, disse: está consumado. Salvo as proporções, o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, no sentido cumprir. Jesus falou: está consumado, ou seja, a missão que o Pai me confiou, eu cumpri. E por isso que Jesus tinha essa profunda serenidade, a consciência de que aquilo que o Pai lhe chamou para fazer, ele fez. Em João 17,4 ele diz: eu te glorifiquei na terra, Pai, consumando a obra que me confiaste para fazer. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que o Senhor me confiou a fazer. O apóstolo Paulo diz: acabei a carreira, em outras palavras, Senhor, eu cumpri a tarefa, atendi a missão que o Senhor me chamou a viver. Paulo tinha certeza, essa certeza trazia quietude e paz ao seu coração, e com essa certeza ele se dirige aos irmãos lá em Corinto e diz aos irmãos: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O vosso trabalho não é vão no Senhor. A missão que o Senhor lhe confiou a realizar no Senhor. E em outro contexto ele diz o seguinte: tudo quanto vocês fizerem, façam, não como se fossem para homens, mas como para Deus. Para Deus. Então, na obra de Deus, no seu fazer, na sua missão, seja firme, constante e abundante. Isso é que vai dar senso de uma vida que vale a pena, é perceber que você está vivendo a missão, está procurando cumpri-la. Aristóteles, ainda citando Aristóteles, ele dizia que cada um é feliz na medida que faz e cumpre a sua missão. Olha só, cada um é feliz à medida que faz e cumpre a sua missão. E portanto, quando eu me percebo que estou fazendo o que de fato fui chamado para fazer, isso traz sentimento de contentamento, de alegria e satisfação no meu coração. E me renova as forças para continuar fazendo, apesar dos desafios que encontrarei no fazer, por perceber que estou cumprindo uma missão que me foi confiada. Qual a missão que o Senhor confiou a você? Qual a missão que o Senhor tem nos confiado? Quando percebemos que estamos incoerentes com a nossa missão, vem aquele sentimento de que o que é que nós estamos fazendo? Sabe que a pessoa certa no lugar errado pode ser a pessoa errada. A pessoa errada no lugar certo pode ser a pessoa errada. E aí isso deve fazer com que eu reflita em você também. Porque o que vai dar esse senso de que a vida vale a pena é perceber que nós estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa. Amém? Quarto, penúltimo lugar, uma vida que vale a pena ser vivida, é uma vida vivida intensamente na fé em Cristo. Porque depois ele dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, ele diz, guardei a fé. Guardei a fé. Passei por humilhação, guardei a fé. Fui honrado, exaltado, guardei a fé.
Tive tempo de fartura, guardei a fé. Tive tempo de escassez, guardei a fé. Tive prosperidade, guardei a fé. Tive momentos de limitações, guardei a fé. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação e guardei a fé, que era a razão da minha vida, o sentido, o significado da minha existência e o que me fortalecia para seguir avançando. Guardei a fé. E ele mesmo é quem diz, todos nós conhecemos desse texto, Filipenses 4,13, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quando ele diz isso, não diz num contexto de que, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, então eu posso fazer qualquer coisa, comprar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, porque tudo eu posso fazer. Não é nesse sentido que ele diz. Ele diz no sentido, quando ele fala, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser humilhado, ser exaltado, tanto ter muito como ter pouco. Eu posso passar por tudo isso naquele que me fortalece. Posso passar por momentos difíceis, porque Cristo me fortalece. Posso passar por momentos de adversidade, porque Cristo me fortalece. Posso passar por momentos em que serei humilhado, porque Cristo me fortalece. Posso passar por momentos em que sentirei angústias profundas, mas não serei dominados, vencidos e derrotados por ela, porque Cristo me fortalece. Sim, Cristo é a minha força, é o meu sustento, é o meu baluarte, é o meu rochedo, é a minha âncora, é o meu escudo. Sim, a despeito do que pode acontecer, eu estou firme nele. Então a vida que de fato vale a pena viver, é aquela vida em que estamos firmados na pedra angular, firmado na rocha inabalável, firmado naquele que na linguagem do escritor a carta aos Hebreus, é o autor e consumador da nossa fé, em quem a nossa fé se inicia, em quem a nossa fé se desenvolve, e onde será a plenitude? Cristo Jesus. Em quem o escritor da carta aos Hebreus disse: olhe firmemente para Ele. Então a vida que de fato vale a pena ser vivida e com significado, é quando você tem convicção de que existe algo para além de você. E que esse algo, muito mais do que algo, alguém que é para além de você, é muito mais poderoso, é muito mais sábio. E muito mais do que isso, tem toda a sabedoria e todo o poder nos céus e na terra. Então a vida que vale a pena, é essa vida que eu me percebo pequeno, limitado, frágil, impotente. Essa vida que eu percebo dos desafios que tenho que enfrentar. Essa vida que eu também sei dos momentos que eu posso celebrar. Mas o que me faz ser uma pessoa centrada, viver com sentido, com significado e uma vida relevante, é ter a firme convicção naquele que é o Senhor de toda a sabedoria. Porque quando eu tiver muito, eu saberei ser humilde, eu saberei agradecê-lo, eu saberei adorá-lo, e eu saberei que tudo veio dele, é por ele e para ele. E quando eu não tiver nada, eu direi, saberei também não blasfemar, não ficar com vitimismo, com mimimi, com lamentações. Eu saberei dizer como Jó: eu nasci nu, e nu voltarei ao pó. O Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então a vida que vale a pena ser vivida, essa vida centrada em Cristo, que nos ensina a celebrar o melhor dessa vida que podemos receber nele, na construção do nosso trabalho, mas uma vida que nos ensina a viver dignamente, se todas as coisas vierem nos faltar, porque podemos ter que todas as coisas faltem, e é difícil, mas eu falei domingo e quero repetir: se perdermos todas as coisas e tivermos a Cristo, teremos todas as coisas. Se tivermos todas as coisas e não tivermos Cristo, não teremos nada. E Ele mesmo quem disse, quando repito o que eu falei domingo, se dirigindo à igreja do Apocalipse, que sem Ele, nós somos pobres, cegos, nus e miseráveis. E em João capítulo 15, ele chega a dizer: sem mim nada podeis fazer. E aí podemos lembrar no que ele mesmo disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro
e perder a sua alma. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, se nós perdermos o mundo inteiro, mas ganharmos Jesus, ganharemos todas as riquezas que um homem pode ter. Ganharemos. E seremos, portanto, homens e mulheres ricos, de sentido, de significado, de valor, de relevância, nessa vida que passamos aqui. E finalmente, uma vida que de fato vale a pena, olhando para esse texto, podemos dizer, é uma vida com expectativa da grande recompensa. Podemos dizer? Uma vida com expectativa da grande recompensa. Ele diz, a coroa de glória que me está reservada. O texto vai se descrevendo, ele diz, desenvolve o texto de tal maneira progressiva, e aí chega ao final do texto, ele faz essa declaração, que quando ele chegar o momento, tem para ele algo reservado extraordinariamente. Ele inicia, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está aguardada. A coroa da justiça me está aguardada, e diz, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Me está aguardada a coroa da justiça, a qual o Senhor, justo juiz, me dará, e não somente a mim. Olha que coisa maravilhosa, não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vida. A todos os presbiterianos independentes Central de Cuiabá. A todos os presbiterianos independentes Central de Cuiabá. A todos nós está reservado um prêmio, está reservado uma recompensa, está reservado algo que nós não sabemos dimensionar, descrever, definir, mas acredite, é algo que vale a pena, como canta um cantor, redundante, canta um cantor, como canta alguém ao dizer, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Acredite, nada se compara com aquilo que Deus tem reservado como recompensa. Aqueles que viveram e permaneceram com a sua fé firme em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo tem essa convicção de que lhe aguarda uma coroa de glória. E coroa de glória, irmão, não fique pensando coroa como a gente pensa, aquela coroa que vai ficar na sua cabeça, você vai ficar andando com aquele peso. Não, é figura, é metáfora. Para nós entendermos que se trata de algo que é que o rei recebe uma coroa. Coroa é um prêmio desejado por um rei, sim, é aquilo que faz com que ele se expresse glorioso. É para nós entendermos que o que Deus tem reservado para nós será algo glorioso, será algo maravilhoso. E aí, finalizo com esse entendimento de que a vida que de fato vale a pena, já que sabemos que aqui é tão breve a vida, já que sabemos que vamos passar nessa vida aqui, a vida que de fato vale a pena, que nos fortalece, que dá sentido, significado, relevância, a nossa vida é a vida com expectativa da grande recompensa que Deus tem para os seus filhos e filhas, para todos aqueles que lhe confessaram como Senhor e Salvador, para aqueles que viveram firmes na sua fé, para aqueles que atenderam o seu chamado, para aqueles que caminharam na sua direção, no seu discipulado. Sim, pode nutrir a expectativa, algo maravilhoso nos aguarda. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, chega a dizer que, para mim, tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em mim. Olha só, para mim, disse o apóstolo Paulo, o sofrimento desse tempo presente não dá para se comparar com as glórias que serão reveladas. Então, a vida que vale a pena ser vivida
essa vida que nos renova, porque apesar de saber do nosso tempo limitado, de sermos transeuntes, passageiros aqui, nós sabemos que viveremos eternamente, viveremos para sempre. A morte não nos abaterá, a morte não será o fim, a morte será transição, a morte será passagem, a morte será ritual de passagem para essa experiência. E o apóstolo Paulo não se angustiava diante da morte, porque ele tinha esse sentimento. Ele chegou a dizer: para mim, o melhor é partir e estar com Cristo. Mas se a minha vida aqui ainda pode dar bons resultados para vocês, frutos para vocês, então que eu ainda viva, mas é melhor eu partir e estar com Cristo. E porque ele tinha esse entendimento, porque ele sabia que estar com Cristo era algo a qual nada nessa vida se comparava. E ele mesmo disse: eu conheço um homem, que se na carne e no espírito não sei, subiu ao terceiro céu, e viu coisas que aos homens não era lícito falar. Então certamente esse homem que teve essa experiência de ir ao terceiro céu, o apóstolo Paulo, viu coisas tão maravilhosas, que ele não desejou voltar. Mas o Senhor o fez voltar, porque ele tinha uma missão a cumprir. E foi por causa dessa visão que ele teve da glória de Deus e daquilo que aguardava ele, que ele chega ao final da sua vida, com essa expressão, que aqui ele faz uma declaração: porque para mim, as angústias, as dores, os sofrimentos desse tempo presente não são para se comparar. Não dá para se comparar com aquilo que está reservado para mim, com aquilo que Deus tem preparado para mim. Então, como sofrer diante da morte, se eu sei que o que está preparado para mim é coisa que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e que nada nesse mundo se compara? Então, quando eu tenho isso no meu coração, a minha vida ganha mais sentido, ganha mais significado, ganha mais relevância, eu me sinto mais forte, aprendo a celebrar os bons momentos da vida, fico firme nos momentos difíceis da vida e sigo olhando firmemente para aquele que é o autor e consumador da minha fé, com quem eu haverei de me encontrar e receberei aquele abraço. E eu quero que você esteja lá comigo, e eu quero ver você lá, e você estará, porque todos aqueles que permanecem firmes em Cristo, vivem com Ele aqui, e viverá com Ele para toda a eternidade. Somos todos nesta noite, amados irmãos e irmãs, chamados, desafiados e encorajados a refletir a nossa vida, e decidirmos. Se já decidiu, maravilha. Se já está fazendo assim, maravilha. Mas se você reflete e percebe que não, decida viver uma vida que vale a pena. Faça a sua vida valer a pena, à luz do que a palavra do Senhor nos orienta, o que significa essa vida. Amém? Estrelas no céu a brilhar.
com bênção sem fim. Bom, meus queridos e amados irmãos, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a palavra do Senhor fortaleça a sua vida, seja o alimento diário que nós precisamos, que tenhamos sede da palavra do Senhor diariamente. Chegamos ao fim de mais um culto solene de louvor e adoração ao nosso Deus. Quero, antes de tudo, pedir a você que durante essa semana você esteja atento. Nós traremos algumas informações importantes sobre a nossa igreja, sobre o retorno dos nossos cultos e nossas atividades presenciais. Estamos esperando no Senhor e certamente esta semana que se inicia, você esteja atento em nosso grupo no WhatsApp. Traremos notícias importantes e relevantes para a nossa igreja. Falaremos também um pouco sobre o aniversário, os 90 anos da primeira IPI do Recife. Bom, enfim, esteja atento ao nosso grupo no WhatsApp. Nós vamos trazer algumas informações importantes para todos aqueles que adoram a Deus aqui neste lugar. Que o Senhor te conceda uma semana de paz, que o Senhor te abençoe. Quero também, em nome de Jesus, quero pedir a você, agradecer àqueles que permanecem fiéis às suas contribuições financeiras à nossa igreja. E a você, que se puder, faça a sua contribuição de amor. A nossa igreja precisa das contribuições dos fiéis, nós precisamos das contribuições dos irmãos. Que você entregue o seu dízimo, entregue a sua oferta com alegria, sabendo que é uma forma de gratidão ao Senhor por tantas coisas que Ele tem feito em nossas vidas. Que o Senhor te conceda uma semana abençoada, com muita paz, de alegria, conforto, tranquilidade. Que o nome dEle seja sempre exaltado em nossas vidas e que nós possamos esperar no Senhor, confiar no Senhor. Deus está trabalhando para nos abençoar e para que através das nossas vidas o nome dEle seja sempre glorificado. Quero dizer a todos que tenham uma semana de paz abençoada e não esqueça aos avisos que vamos compartilhar durante essa semana em nosso grupo no WhatsApp. No mais, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida,
restabeleça a sua saúde, traga paz, tranquilidade e conforto ao seu coração, em nome de Jesus. Receba, querido, pois, a bênção do Senhor nesta noite. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo permaneçam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. A igreja diz amém. Amém, queridos. Um forte abraço. Fiquem em paz. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito de Deus dure para sempre, dure para sempre. Amém. E a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito de Deus dure para sempre, dure para sempre. Amém.